Qual é o sentido da meditação? O que é esse porquê da meditação? Eu não diria por que meditar, e sim o porquê da meditação. A ideia é você em meditação. Vocês todos aqui sabem o significado da palavra meditação. Alguns empregam esse termo no sentido de meditar sobre algo, ou meditar para um propósito, para receber algo, ganhar algo ou se livrar de algo. E existe a meditação no sentido ainda de ganhar ou alcançar, ou chegar lá, para se obter a paz, o silêncio, a quietude. Então, todos nós, em geral, já conhecemos bem o significado da palavra meditar. Pelo menos nós temos um sentido para isso. E eu quero trabalhar com vocês aquilo que considero o real sentido da meditação. Então, não é você meditando para obter, é a compreensão de que a verdadeira meditação, a real meditação, o sentido da meditação, me refiro à verdade sobre a meditação, não é você meditando, é a meditação sem você. Vamos trabalhar um pouco isso aqui. O que é meditação? Qual é o sentido real? Qual é esse porquê da meditação? Aonde é que surge todo o problema para nós? Nós estamos vendo a meditação como um mecanismo ou como uma ferramenta para obtermos alguma coisa. De uma forma positiva, realizarmos algo, e de uma forma negativa, nos livrarmos de algo. Então, as pessoas vivem em suas práticas de meditação para viverem experiências. O que são experiências? Você nunca diz: "O experimentar está aqui". Você sempre diz: "Eu vivi isso, passei por isso, senti isso, isso aconteceu", quando se refere à experiência. Assim, todas as experiências, elas estão sempre aonde? No passado, ok? Então, para nós, a busca de experiência é para vivenciarmos algo. E depois que essa vivência ocorre, isso fica no passado. Falamos disso sempre como uma experiência. Então eu queria chamar sua atenção para um ponto aqui. O que quer que você vivencie é parte de uma experiência. Para alguém que pode relatar isso agora aqui. Toda experiência, em qualquer nível que ocorra na sua vida, por mais profunda, por mais expressiva, significativa, mística, esotérica, espiritual, religiosa, toda e qualquer experiência foi. E o que você tem agora aqui é a memória. O que é a meditação? Qual é o significado real da meditação? Em primeiro lugar, não ocorre para você o que iria representar uma experiência que depois você poderia relatar.
Agora, perceba onde queremos chegar. O ser humano vive uma vida tediosa, angustiada, aflita, assustada, cheia de medo. Suas ações impulsionadas pelo desejo, pela inveja, pelo medo. E ele, cansado disso, quer novas experiências para ver se encontra um certo sentido para a vida dele. E aí ele vai em busca dessa assim chamada experiência. Porque para ele o propósito da experiência é o preenchimento, é a satisfação, é a realização de alguma coisa nova, já que ele está cansado dessa sua antiga e velha condição. Agora, seria esse o propósito da meditação? Então, a pessoa vai meditar para realizar desejos, vai meditar para desestressar, vai meditar para dormir melhor, vai meditar para encontrar o silêncio, vai meditar até para encontrar Deus. O que o ser humano está buscando é uma nova experiência. Essa nova experiência é aquilo que ele vai passar por ela e depois vai relatar. É muito curioso expressões que escutamos dentro da espiritualidade. Minha Kundalini despertou. E aí vem o relato. Eu fiz uma meditação e Cristo me apareceu. Todas essas expressões e todas essas formulações refletem uma experiência que foi para alguém que agora está relatando ela aqui. Notem, o que é meditação? Qual é o sentido do porquê da meditação? Eu já adiantei alguma coisa aqui, eu disse, quando há real meditação, não fica alguém para relatar o que viu, o que sentiu, o que percebeu. Nós estamos juntos para descobrirmos algo que, onde isso chega, você desaparece. Então, é um descobrimento que não é seu, dele você não pode se apropriar. Portanto, não pode ser uma experiência. Essa constante procura ou busca de experiência em algum nível, no nível espiritual, no nível religioso, no nível místico, no nível esotérico, no nível. É só uma experiência. Essa experiência é alguém que dela se apropria para falar dela, para relatar sobre ela, para escrever sobre ela, para contar sobre ela, mas ela se foi. Toda e qualquer experiência, em qualquer nível na sua vida, seja ela uma experiência positiva, como uma grande intuição, uma grande revelação, não tem qualquer realidade. Agora, aqui, uma experiência sempre é algo que irá ocorrer para alguém dentro dela. Você tem que estar lá para poder viver a experiência e depois relatar essa experiência. Quando nós falamos aqui da meditação, e meditação é esse encontro com a realidade, livre do eu. Então não é alguém meditando, portanto não é alguém experienciando, alguém experimentando. É a realidade da verdade do ser. Nesse contato com a totalidade da vida, sem o eu. As pessoas usam expressões como trauma. O trauma é uma experiência. O trauma é uma experiência dolorosa que nós buscamos tratamento para nos vermos livres desse assim chamado trauma. Mas nós não consideramos
uma experiência mística como um trauma. Não queremos nos livrar de uma experiência mística. Mas quem é esse que quer sustentar uma experiência mística? E quem é esse que quer se livrar de um trauma, como uma experiência desagradável e sofrida? É sempre o sentido do eu. Então, a nossa ênfase aqui é mostrar para vocês que a liberdade presente é a ausência desse mim, desse eu, desse ego. Isso representa o fim do positivo e do negativo, do eu espiritual ou do eu em conflitos, sofrimentos, dilemas e traumas. E tudo isso tem por base a experiência não terminada. Se uma experiência termina, não fica alguém ali. Então nós não temos uma experiência. Percebam onde queremos chegar aqui com você nessa fala. A vida, ela é o que acontece agora. Não há qualquer experiência. Não nos permitimos viver livres da experiência, porque estamos sempre colocando alguém dentro para lidar com aquilo que ocorre aqui e agora. Estamos juntos aí? Esse é o único problema nosso. Não é como me livrar do trauma, porque todos querem se livrar de traumas, ou de algum aspecto de sofrimento, de infelicidade psicológica. Todos querem se livrar de sofrimentos psicológicos e de diversas formas de infelicidade interna, mas as pessoas não querem se livrar de uma constante procura ou busca de preenchimento em novas experiências, sobretudo se essas experiências forem para espiritualizá-las, torná-las pessoas melhores, especiais. E tudo isso é um jogo do próprio ego, do próprio sentido de um eu em sua insatisfação, procurando algo para ser. Ser não é se tornar. Você não pode compreender a realidade de ser desejando ser, procurando ser, buscando ser, querendo ser. Você só compreende a realidade de ser sendo. E você é o que é quando a experiência não tem relevância mais. Então, essa procura ou essa busca de experiências novas é sempre a sustentação de alguém numa procura constante de novas sensações. Compreendam isso. O seu ego, esse mim, ele se fortalece de experiências. Quando você se agarra a um modelo de pensamento e realiza aquele modelo de pensamento, ou acredita ter realizado conforme você esperava, mais uma vez você se sente preenchido. Psicologicamente, o seu ego está fortalecido. Porque a ideia falsa é que você realizou aquilo. Não foi a vida acontecendo, foi você fazendo. Então, qual será o real sentido da meditação? É ser, não é ser alguém, não é se tornar alguém, não é se livrar de alguém, é ser. E não tem alguém. Se quero me libertar de um trauma, quero me libertar de alguém traumatizado. Se quero encontrar a felicidade, eu tenho que formar alguém para ser feliz, naquilo que projeto como sendo felicidade. Então, não é nem se livrar de alguém, nem é trazer alguém.
para alcançar algo, para realizar algo, para se tornar pleno em algo. Nós estamos à procura de nos livrarmos desse alguém do eu, que nos faz sofrer, mas nunca desse alguém que nos faz desfrutar de prazer, viver nessa constante busca por mais e mais preenchimento. Ver isso é ir além da experiência. Estar além da experiência não é alguém fora e além da experiência. É a vida se mostrando como ela, em sua beleza, graça, silêncio, verdade, permanece fora do tempo. E é fora do tempo que você, como consciência absoluta, divina, real, é a vida. E não é a particular vida de alguém, é a vida de Deus. Nesses encontros, dentro desse trabalho, aqui estamos descobrindo a verdade divina de nossa natureza essencial, que não é alguém presente, vivendo experiências, mas é o experimentar, momento a momento, daquilo que reside fora do eu, fora do mim, do ego. Em nossos encontros, nós estamos trabalhando isso com você. Essa realidade de ser é Kundalini. Não é a Kundalini de alguém que despertou, é a presença da consciência. A palavra Kundalini é consciência. Isso não é alguém que desperta. O despertar da Kundalini é o despertar para o fim desse alguém que vive experiências e busca experiências e precisa de experiências. Enquanto permanece a ilusão de alguém, não há a verdade da consciência absoluta. Aquilo que você chama de consciência, como nós conhecemos, é estar consciente. Está consciente. E você só está consciente da experiência. É sempre de uma experiência que você está consciente. Um exemplo simples. Ao ver uma cadeira, você está consciente. Isso é uma experiência. E como uma experiência, psicologicamente, nessa consciência, que eu chamo de consciência mental, ela é só memória. É isso que nós chamamos de consciência. Se eu pergunto, vocês estão conscientes? Vocês dirão sim. Mas é sempre consciente de algo no qual você ali é o sujeito e aquele algo é a sua experiência. Então, a experiência ocorre sempre nisso de estar consciente. Você acorda pela manhã e relata para mim um sonho. Nesse sonho, você está consciente. Tem você e o mundo, tem você e suas experiências. Como agora aqui, tem o eu e suas experiências. Então, onde existe pensamento, memória, lembrança e um eu que se separa daquilo que observa, o que temos presente é essa consciência. Eu chamo isso de consciência mental, consciência do eu ou consciência egóica. Essas experiências nossas todas ocorrem nesse nível. Esse nível é o nível da desatenção. Quando há real atenção, e aqui eu me refiro a uma atenção de qualidade tão plena e absoluta, que o sentido do eu não entra para se apropriar de uma experiência e transformar aquilo em memória, em algo do passado. Isso é esta real consciência, como eu tenho chamado, ou a verdade do ser.
agora, aqui. Sem a memória, sem esse eu na experiência, o tempo psicológico perde relevância. Então, ao experimentar, sem um eu experimentando. Compreender a verdade do seu ser, que é pura consciência, para viver a vida momento a momento no experimentar. Então, experiências espirituais, esotéricas, místicas, religiosas, perdem a importância quando há real meditação, que é ser consciência. A real consciência, que é a sua natureza verdadeira. Então, nem se livrar, nem alcançar. Nem buscar alguma coisa para ter um preenchimento que suplante todas essas dores, pesares, aflições, tédio, que é a nossa vida de rotina. Não há mais isso. Porque a vida está acontecendo agora, sem o sentido de alguém. Que depois vai ter que se livrar de alguma coisa. Ou o sentido de alguém que quer sempre alcançar alguma coisa. A meditação não é para você ter paz. Não é para você ter silêncio. Não é para você ter uma experiência fora do comum, para aliviar você do estresse, da ansiedade, da rotina, da monotonia, da confusão que é a sua vida. Meditação não tem esse propósito. O sentido real do porquê da meditação é o fim de alguém. É o reconhecimento, é a constatação do fim dessa consciência mental, que está sempre transformando qualquer experiência em algo pessoal e particular, para depois se lembrar disso. A vida, ela é aquilo que está acontecendo agora. E não é para você. A vida é um experimentar sem o eu. Porque só o experimentar sem o eu está livre de um experimentador. É quando não tem o experimentador que o experimentar está presente. É quando não tem um pensador que o pensamento tem a liberdade de estar presente de uma forma muito natural, sem produzir sofrimento, aflições, desejos, medos e complicações. Qual é o segredo do pensar livre desse eu, que é o pensador? O pensar é um fenômeno existencial, como respirar é um fenômeno existencial, o viver é um fenômeno. Quando o sentido de um eu não está presente, é só um fenômeno, uma aparição. Na vida, há o viver como um fenômeno. Na vida, o pensar é um fenômeno, o sentir é um fenômeno. O lidar com trabalho ou o que quer que esteja surgindo na sua experiência não é mais a sua experiência. É o experimentar da vida, porque você é a vida, como consciência pura, como real consciência. Isso é o real sentido do porquê da meditação, não do porquê meditar. É só um estado. Então, aprender a arte de olhar sem o observador, sentir sem aquele que sente, perceber sem o percebedor, é a arte da meditação.